Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de outubro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje é o nosso estudo de número 15 e temos aqui reforço no mundo material. Temos a Cecília, a nossa querida professora que está sempre, e a nossa querida Carlinha, que também hoje veio nos ajudar. E a força maior que vem do nosso Senhor Jesus, através dos nossos amigos espirituais, que possam nos inspirar. Pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 7, intitulado Os Negros do Brasil. Vamos lá? Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua inércia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. O Império Espanhol foi considerado o primeiro império global de toda a história da humanidade, porque ele conseguiu, graças à escola marítima, que era Portugal e Espanha, ele tinha terras tanto no Novo Mundo, na Europa, nas Índias e na Oceania. E ele dominou tudo. Então, daí ele é considerado o primeiro império global do mundo. Porque os outros, a gente vendo para trás, Alexandre, Gengis Khan, era tudo ali no Velho Mundo, E ele não, ele já com o Império Ultramarítimo, eles já vem para cá, para a África e toda a Europa também. Então, considerado o primeiro império global. A Espanha. A Espanha. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, que é o que a nossa querida irmã falou. Eles estavam em todos os lugares, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. Foi o maior império. Foi do final do século XV até meados do século XVIII. Eles tiveram a hegemonia dos mares também. Até hoje, comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I. Vamos lá, Francisco I. Tem mais resumido? Como era só uma citação dele para falar que Deus dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, ele é o rei da França, que não tinha poder nenhum. Só pra... Porque eu estou vendo, ele veio depois de Luís, Luís XII. Então vamos lá, o que é que o rei da França falou? Exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividiram o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara, Ele tirou meio que um sarro, olha, a riqueza do mundo ou está na mão dos espanhóis ou está na mão dos portugueses, o resto da nação se espalharam. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. A força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara, em nome do mais caricioso dos símbolos. A sanção de Ismael, a escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa
fomentavam os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. Porque você sabe que a Inquisição começou 1100 e um pouquinho e foi até quase o século XVIII. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel. Embora governado por funcionários de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. O que estava estipulado na península? Nessa época anotei aqui, era a Isabel de Castela. Então a Isabel de Castela com o rei Filipe II da Espanha, 1556. da Espanha, Filipe II e a Isabel de Castela. Eles eram católicos, a Inquisição pegava força e ela era filha dos Bragança, ou seja, ela era portuguesa. Aí naqueles contratos eles casaram e a Espanha estava mais poderosa, ficou com o domínio de Portugal, né? Então nessa época ele criou o Conselho de Portugal, que era o quê? Ele criou um conselho dentro de Portugal. Portugal tinha suas leis, tinha sua moeda, só que quem era em comum, eles tinham um soberano, que era o Filipe, que lá não foi, entendeu? Mas eles mandavam os recursos, então Portugal viveu sob o domínio da Espanha. Então por isso que ele fala assim, o que tinha sido estabelecido lá na península estava refletindo também aqui. Então, tanto aqui como lá, a situação não era boa. Estava dominando tudo. Estava dominando. A raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhação e vexames. Os índios procuravam o norte, em busca dos seus amigos franceses, que, expulsos do rio por Mendiçá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos, no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis, o povo no mundo espiritual tentando ajudar, e eles imploram ao Senhor. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Envia-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, veem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Você vê o desespero, né? Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Vamos lá. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Então, nós temos que sair daquele movimento que a dor é uma punição e que a dor é algo ruim. A dor é que lapida, faz o processo da lapidação desse diamante. Então, nós temos que sair desse movimento, não só de nos desesperar com a dor, mas de certa forma, endeusar que tudo esteja bem, que tudo esteja maravilhoso, que você não sofra nada, que você tenha sempre saúde. Não vai lapidar nada. Para espíritos da nossa condição, a dor é um excelente educador.
para lapidar vaidade, orgulho, ciúmes, inveja, materialismo, egoísmo. Porque a primeira coisa que a dor faz é abaixar a ponta do nosso nariz. É a lapidária de todos os espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Ou seja, a dor é um fardo, mas o fardo que o Pai nos manda é na medida exata. Então eu não posso dizer é mais forte do que eu não consigo. Não existe isso. Eu posso dizer, eu me rebelo contra isso. Mas dizer que eu não tenho condições, eu estaria dizendo que Deus é um péssimo pedagogo. Porque como é que Ele me manda uma lição que eu não tenho condições de viver? Então, se eu não a vivo, se eu me rebelo, é porque eu, de certa forma, não a aceito. Eu me coloco numa condição, como comigo? Eu acho engraçado a pessoa dizer, mas justo comigo. Então, com outro poderia, com você não. Não. Por que também não comigo? Por que isso só pode bater na porta do meu vizinho? Nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças, nas lutas evolutivas. E ele fala lutas, que aí é outra dica. Planeta Terra é planeta de prova e expiação, logo lutas. Então eu não posso imaginar que eu vim para um planeta para gozar, para viver sempre de férias, para que todo dia seja um dia maravilhoso. A gente tem que tirar essa ilusão da cabeça. Eu estou aqui na Terra, eu tenho que estar preparado para decepções, eu tenho que estar preparado para perdas, eu tenho que estar preparado para a doença física, que ela vai chegar, eu tenho que preparar para separações, eu tenho que estar preparado para roubos, para traições, porque é esse tipo de comportamento ainda humano. Abandonos. E é esse tipo de comportamento que me permite evoluir. Exatamente, que é esse que me lapida. Porque se alguém me machuca, exige de mim o perdão, lapidando. Se alguém me trai, exige de mim a tolerância, a compreensão e o perdão, lapidação. Então é sempre lapidando. Se a patologia chega em minha vida, a enfermidade física, está mostrando o que é o corpo físico, ou o resultado do que eu fiz com ele por um mau uso. São sempre isso. E também a dor que a gente sente é que faz a gente simpatizar com a dor do outro, né? Exatamente. Porque enquanto a gente não sente, que besteira, Que besteira. tá com frescura. É. Aí a gente vai de lá, e aí quando a gente sente, a gente vê o quanto a gente queria um abraço, uma consideração, um perdão. Então, assim, a gente precisa sofrer para aprender mesmo. Não é mais a dor do outro, é a dor no outro, né? É. Muito bom. Continua Jesus. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores. Olha, ecoam, no meu coração ecoam, e está dizendo assim, se no teu coração, Ismael, está doendo, eu quero que tu saiba que no meu ecoa as dores dos sofredores que estão dentro do Brasil. Tu pensa na dor, eu sinto o som da dor dentro de mim. No meu coração, no meu sentimento, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. Quando ele fala aqui, ele diz assim, ó, dos seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores
dos espaços próximos à Terra. Ele está falando aqui de colônias espirituais vinculadas ao planeta Terra, ou seja, são terrícolas que estão no mundo espiritual, e ele diz, e ecoam o sofrimento deles em mim. Ou seja, esse povo que sofre, que está expiando, que está arrependido, eles precisam reencarnar, e é na dor que eles serão lapidados. E ele está falando especificamente aqui de quem? Dos Quem? Brasileiros, né? Então, assim, a gente é sofredor, mas a gente, para ser sofredor, também é devedor lá da... Então, quando a gente lembrar disso, a gente lembrar que somos brasileiros, devedores, estudantes, aprendizes e vamos sofrer. Porque a gente, quando fala em escravidão, a gente só quer pensar na escravidão que aconteceu no nosso país. A escravidão existe há milênios. Muitos daqueles que construíram a escravidão no Brasil, com aquele grau de perversidade, retornaram como escravos. Abriga aí na sagrada extensão do território do país do Evangelho, então, todos os infortunados. Todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. Qual é o símbolo estrelado? Cruzeiro. Alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depurados e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. E o sofrimento é um pão substancioso. Pão substancial, é o alimento. Continua ele para Ismael. Leva a essas coletividades espirituais, porque aí é o que a gente chama de expiações coletivas. E olha, esse período aqui não tinha lugar bom não, viu? Idade Média, para onde você virava estava pipocando. Enquanto o povo na Europa estava arrumando débito, o povo que estava reencarnando no Brasil estava reparando os débitos. Leva essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas, olha aqui, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Então, o grupo que reencarnou aqui já era um grupo arrependido, mas que tinha que expiar do seu passado obscuro e delituoso. A tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Aí você entende por que Jesus, quando veio, disse: a lição que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar na vida, vivendo. Então, apesar de toda a vivência, de todo o bem, a humanidade crucifica. É assim que a gente fala: fiz tanto bem a fulano, olha o que fulano fez. Cuidei desses filhos tão bem, me abandonaram. Dei meu sangue por aquela empresa, nunca me valorizou. Não é assim que a gente diz? E alguma vez Jesus falou que seria fácil? Sacrifício. Então eu vou repetir. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Não é uma apologia ao sofrimento, é porque para espíritos rebeldes que já se distanciaram muito da bondade divina, do amor divino, que já fizemos muitas perversidades, nós teremos que reparar. Para nós, a escolha que tivemos ao longo desses milênios e que ainda temos, a reparação é com sofrimento. Então eu não posso maldizer a vida,
Eu não posso me rebelar, eu tenho que me curvar e fazer esse movimento nos códigos dourados do sofrimento. Códigos. Que a gente falou lá na segunda-feira sobre a Revolução Francesa, que houve muita violência, e o Alan comentou que ele achava que aquilo era necessário. Na verdade é necessário porque a gente não sabe o jeito do amor. Então a gente ainda vai pela violência e fica pagando. Mas que Jesus fala que Jesus é o amor, é o exemplo. Para quem não quer aprender, para quem não quer, a dor. Então a gente não sabe ainda o caminho do mestre, a gente ainda está indo pela dor. Porque no processo da Revolução Francesa, nós vamos estudar o que é a construção dos direitos humanos. E tinham espíritos enviados para realizar o trabalho. Mas quando o espírito vem com essas missões, quase sempre ele se fascina pelo poder. O próprio Bonaparte era um espírito enviado para fazer o trabalho. Mas ele se fascinou com o poder, ele não se satisfez só com a França. Ele quis conquistar e deu no que deu. A misericórdia divina quer consertar, quer acertar. Ele manda a pessoa, mas o povo chega aqui e chuta o pau da barraca. É por isso que nós temos que entender. Então, a França, a Espanha, Portugal, o grupo da Europa, aqueles que se arrependeram verdadeiramente, vem cá, eu tenho um lugar bonzinho para te espiar. Onde é que é? Lá na América. Do norte? Não, do sul. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximo da terra. Porque lembra que Jesus disse que ouvia os clamores? Não? Aí se encontram antigos, pronto, tá aqui, ele vai apresentar o grupo do Brasil, tá? Que Ismael, responsável do Brasil, vou buscar o povo para... Vou atender o pedido de Jesus. Enquanto eu estou preocupado com os que estão encarnados, Jesus está preocupado com o grupo que tem que vir. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas. O que foi a cruzada? O movimento para reconquistar a Palestina. Os romanos, os então católicos. Por quê? Porque os nossos irmãos da Palestina, mais ou menos 600 e um pouquinho, acharam por bem proibir a visita dos cristãos à Terra Santa. Porque quando o Constantino transformou o cristianismo em religião e começaram a respeitar o nosso Senhor Jesus, começaram a formar grandes grupos para irem conhecer a terra que Jesus viveu. Então ia um grupo muito grande. E os nossos irmãos, acho que são turcos, né, chamados, eles acharam por bem, não, aqui ninguém entra, a terra é nossa, que nem o nosso irmão às vezes diz, né, o Brasil é nosso, né? Essa coisa loucura que não é nada. Somos todos irmãos, temos que parar com essa mania. Então os turcos disseram assim, ninguém entra mais aqui, Palestina é nossa, Terra Santa é nossa, e proibiram. Aí cutucou os cristãos com vara curta, e aí iniciou o movimento das cruzadas. E não foram poucos não, viu? Então, primeiro grupo, brasileiro, batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, o povo lá, o dono da terra que explorou, só gente boa, né? Vale frisar que os batalhadores das cruzadas, no início, e também eles eram os camponeses, vamos dizer, também, né? Fora os senhores feudais que lideravam, tinham os camponeses que iam e eles aproveitavam e saqueavam, matavam quem não... Antes de chegar lá na Palestina, lá para o Oriente Médio, dentro da própria Europa, onde eles passavam, eles saíam, e a principal vingança também contra judeus, que eles matam, saqueiam, então tem muito débito aí. Tudo que eles vão no caminho vão destruindo, e eles agem, eles falam que é contra os bárbaros, mas eles vão durante esse processo, no caminho até chegar em Constantinopla, eles vão estuprando, eles são mais bárbaros do que os povos bárbaros que chamávamos de bárbaros. E rotulados de religiosos. Terra Santa, né? Não, e olha que interessante,
Vamos reconquistar a terra do nosso Senhor Jesus. Vamos, como? Matando. Vai matando todo mundo. Gente, olha, é a mesma coisa do encontro de um cristão com o nosso Gandhi. O soldado machucava Gandhi levantava. Ele socava, Gandhi levantava. E o soldado se aborreceu e disse: mas por que você não revida? Ele disse: porque eu aprendi com esse que tu carrega aí no cordão a não revidar. É por isso, sabe, Claudinho, um exílio. Chega uma hora que não dá mais. Não dá. Porque o que acontece? A criatura fica repetindo milênios a mesma situação. Então eu disse: olha, se você quer viver como um bárbaro, você vai ter que viver no planeta ainda bárbaro. Então chega uma hora que não dá. Nessa época aqui, vocês têm pai de assistir aqui, já estava ruim, né? Estava acontecendo tudo para... Imagina quando esse povo chegar, né? Mas ele não vai buscar mais encrenca ainda. São os filhos amados, né? E é isso por isso que aqui é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Aí as pessoas não leem a obra e ficam falando besteira. Mas como que isso aqui é evangélico, essa confusão toda? Pelo amor de Deus, pelo menos lê o livro. Que aí você vai entender por que ele quer chamar da pátria do evangelho. Olha o que ele está trazendo aqui. Só gente fina. Detalhe. Isso quer dizer que nós não somos boa peça. Vamos ver mais quem são as figuras. Nós. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores. Eu digo que às vezes no movimento espírita a gente olha e diz: lá vai amado superior, é todinho. Né? Às vezes tu olha o espírita, tu jura que é um padre. E quando vai falar, então, o narizinho chega, sobe assim. Vamos parar com tudo isso. É o inquisidor. A senhora está proibida de entrar nessa instituição. É o inquisidor. Como é que a pessoa fala uma coisa dessa? Então tivemos padres e inquisidores, espíritos rebeldes, só gente fina. E revoltados, não é só rebeldes, ainda vem os revoltados. Perdido nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido. até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Terra da promissão aqui está reportando Moisés, né? Lembra? É a terra prometida. Terra prometida. Dos seus celeiros inesgostáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei
que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. Irmãos, até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Ele está na caverna. Imagina como está. Imagina o clima, né? Mestre, chegaram a vossos apelos de socorro espiritual. Você vê que eles já estão ali no processo de arrependimento. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Uma oportunidade nova de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas. É um trabalho pouquinho. Desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Existe uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Então, implantar o evangelho é plantar trabalho, sacrifício, renúncia. E lembra quem é que lapida? A dor. Quem que lapida? A dor. Não me coloque mais no WhatsApp, que você tem um dia maravilhoso, glorioso, de bênção, nenhuma aprovação, nem nada, nada, nada. A gente tem que acabar com essa besteira. Porque vai ser um dia de fome, porque a dor é um pão substancioso. Vai ser um dia de fome, porque a dor é um pão substancioso. É verdade. A gente fica desejando miséria moral pro outro. Que não te aconteça nada, que não te aconteça nada. Eu acho engraçado. Menina, a gente estuda, e o povo não sabe nem pedir. Não é verdade? Parece assim que não entendeu ainda a missão. Um bom dia, um dia maravilhoso, um dia disso, um dia... Um bom dia para você de aprendizado, de luta, de sacrifício. E não reclame, vai-se embora e resolve isso. Fulano vai fazer a cirurgia. Se for para morrer, que morra. Se for para viver, que viva. Coloca na mão do Senhor e vá-se embora, né? Coloca mais nada. Pensou se eu falar isso? O pessoal vai dizer, essa construção tá louca. Mas não é assim. Que a gente não sabe qual é o melhor. Vocês estão entendendo o absurdo? Eu acho interessante que ele fala assim: vossas lágrimas serão enxugadas para sempre. Mas eu acredito que seja aqui ele falando das lágrimas de arrependimento que eles estão vertendo lá. Porque a gente sabe que não. Porque quando a gente repara, há uma terra nova onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. E não pensa que o futuro já é agora. Quando os Espíritos falam em futuro, Então, essa pátria generosa será a terra da promissão para os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Ele já falou o que é o pão. O que é o pão? dor, sofrimento. Dor e sofrimento. Mas ele é substancioso. É substancioso. Por que ele é substancioso? Porque ele fortalece a alma. Ai, Ele vem com todas as vitaminas. E ele ainda, agora que enxuga a lágrima mesmo, que ele fala, é o pão substancioso e depurador, e depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas. Entendeu, né? Então você vai olhar hoje no Zap, você vai dizer amanhã, um excelente pão substancioso para você. Pronto. Muito pão substancioso para vocês. E o nosso tempo acabou. As meninas irão dar continuidade a próxima semana, com a graça do nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais inspirando. Foi bom o pão substancioso? Só tenho que aprender a comer sem reclamar. Sem pressa também. E nada de desespero. Se for com muita pressa, capota nesse Capota. Então vamos agradecer a Jesus. Divino amigo, amor de nossa vida,
O coração é de gratidão por esse seu movimento milenar de não nos abandonar, de não, em hipótese alguma, fazer um movimento de crítica ou humilhação às nossas existências anteriores. O seu movimento, Jesus, é sempre de carinho e amor, nos dando sempre uma oportunidade para recomeçar, sem a lembrança do passado, que para a nossa consciência seria uma sombra, um algoz constante. Que bênção o esquecimento. E muito obrigado, Senhor Jesus, por esse seu amor constante e eterno, por esses seus irmãos menores que somos. Tendo a consciência do nosso passado delituoso, que nós possamos nos esforçarmos para superar esse homem velho, superar essas atitudes equivocadas e doentias, aprendermos a mansidão e a brandura. Obrigada, Senhor da vida. E obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Não podemos te pedir a bênção, porque o Senhor nunca deixou de nos dar. Obrigada, Senhor. E obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Graça te damos.